Quando você for a um show, a uma exposição de artes, ou mesmo estiver passando por uma praça e ver uma escultura como esta, saiba que além do artista, há outros profissionais envolvidos nesta obra. Um deles é o gestor cultural, uma figura que tem ganhado cada vez mais importância no campo das artes. Depois desse episódio de hoje, certamente você verá qualquer material artístico com outros olhos. Então, professor, quem é esse gestor em artes e cultura? Bom, a gente teria que repassar um pouco a história, né, dessa figura e como ela aparece no cenário do campo artístico. Primeiro, sempre lembrando que a ideia de gestão não é uma ideia que vem do campo das artes. Ela vem de outros setores, ela é um tema, ela é um debate, uma linguagem que é utilizada na área de recursos humanos, na área da administração, né? Ou seja, ela tinha um uso e uma finalidade que depois foi transferido e, claro, ressignificado no campo cultural e no campo artístico, né? Eu elencaria pelo menos 3 momentos importantes, que seria um momento em que a ideia da gestão ela está muito mais centrada na figura da produção, né? Então, na ideia da produção e dos produtores, que é mais um modelo que é um modelo tradicional, um modelo clássico, né? E que aparece pelo menos até a década de 70, início dos anos 80 no Brasil, até os anos 80 no Brasil, nós ainda temos a ideia realmente desse produtor cultural. O produtor cultural, que é o produtor de exposições, mas que ele é o marchand, ele é o galerista, então o circuito dele está associado à formação dos vernissages, de um circuito de distribuição que é bastante ligado a essa ideia comunicativa. A partir da década de 80, na metade dos anos 80, mas muito mais especialmente a partir dos anos 90, essas figuras começam a desaparecer, ou pelo menos assim, elas continuam existindo, mas elas não são as prioritárias, ou não são exclusivas, especialmente no cenário da produção contemporânea. Nas artes visuais, na dança contemporânea, no teatro contemporâneo, começa a aparecer uma nova figura, né, que pode ser a figura curatorial e a figura do gestor curatorial, né, e do artista gestor, do artista curador. São figuras meio que se misturam em alguns momentos, né, e elas estão associadas a um novo movimento da economia, que é um movimento político da criação de novas políticas para a cultura, todas elas voltadas a programas de fomento estadual, municipal ou federal. E a gente vive um terceiro momento, que é o da atualidade, que ele vem já aparecendo, os seus sinais, os seus sintomas nos últimos 2 anos, mas muito mais radicalmente a partir do último ano, que é uma transformação, né, e uma revisão dos limites, né, do desgaste dos programas culturais, né? O que realmente pretende uma lei de cultura, né? Qual é o papel e até onde o Estado deve encaminhar um grupo, né? Até onde o Estado leva isso, né? Guilhermina, e você acredita que é importante o artista pensar no público que vai ter acesso àquele produto cultural que ele vai produzir antes mesmo de efetivamente conceber aquela obra? Yo creo que es fundamental en el trabajo del artista o del investigador o del trabajador en arte la exhibición al público. En esa exhibición es que se establecen procesos de conversación sobre las dudas y las preguntas que realiza el artista. O sea que, y además es muy importante que al hacer la producción se tenga en cuenta el afuera o el contexto en donde va a ser exhibida esa producción. Efectivamente, para poder establecer relaciones no solamente entre la obra y el espectador, sino entre el espectador y otros espectadores que se pregunten sobre el mismo trabajo. Olá, meu nome é Rafael Parrodi, sou crítico de cinema, produtor cultural em Goiânia. Sou também curador e diretor artístico do Fronteira, Festival Internacional do Filme Documentário Experimental que acontece aqui na cidade. Hoje eu vou falar de um realizador brasileiro chamado Andrea Tonati. Na verdade, o Tonati nasceu na Itália, mas veio para o Brasil muito jovem e é um dos cabeças do que a gente conhece como cinema marginal brasileiro, ao lado do Rogério Sganzella, do Júlio Bressani, Neville de Almeida e alguns outros realizadores que fizeram filme ali nesse período dos anos 70, anos 60, 70, fazendo filmes ali de uma maneira muito improvisada, sem dinheiro, ali junto com os amigos, enfim. Essa fase do cinema marginal do Tonati, ela começa com um Olho por Olho, que é um filme que ele dirige meio que junto com o Rogério Sganzella, que fez
ao mesmo tempo um filme que ele dirigiu chamado Documentário. Então é um filme ali de turma, onde eles estão meio que experimentando ali a linguagem do cinema. Na sequência o André fez Blá Blá Blá, que é um dos curtas mais inventivos e geniais do cinema brasileiro. É um filme que tem no YouTube, fácil de assistir, que eu recomendo muito, assim, é um dos trabalhos mais experimentais do André. E logo na sequência ele fez o seu filme mais famoso, que é o Bang Bang, um filme que deu projeção internacional para ele. O André foi para a Quinzena dos Realizadores em Cannes com esse filme. E foi um momento em que o André foi meio que se reafirmando enquanto autor de cinema. O André fica muito tempo filmando, fazendo muito poucos filmes e filmando mesmo esses povos indígenas e até mais ou menos final dos anos 80, começo dos anos 90, quando ele conhece a história do Caraperu, e a partir daí ele começa a fazer o que é provavelmente a sua grande obra-prima e talvez uma das maiores obras-primas do cinema brasileiro, que é o Serras da Desordem. E o Já Visto, Já Mais Visto é essa reunião de arquivos que ele reuniu ao longo da vida dele, que ele filmou com os filhos, com a família, coisas corriqueiras que ele filmou ao longo da vida dele, e uma tentativa de dar uma forma ao lado da Cristina Amaral, que é a montadora dele e a mulher dele, tentar dar uma forma a esse material de arquivo que ele tinha guardado. Essa relação que o André estabelece com o outro sempre foi uma coisa muito importante no cinema dele, e eu acho que é o que faz o cinema dele ser único na cinematografia brasileira, e que faz dele hoje o maior cineasta brasileiro vivo e que a gente precisa acompanhar sempre. Olá, meu nome é Miqueias Feitosa, estou aqui no Enredo Cultural para falar um pouco da clarineta. A clarineta foi criada por John Christopher Denner, né, em Nuremberg, em 1690, já final do período barroco, né, falando em transação musical, período barroco, e depois já veio o período clássico, onde teve grande predominância a clarineta, com o concerto para clarineta e orquestra de Mozart. E a partir daí, a clarineta começou a ter grande força dentro da orquestra até os dias atuais. Hoje a clarineta contém 17 chaves. Antes, a clarineta veio no período clássico com 5 chaves, e aí com o tempo foi acrescentando mais chaves, e isso fazendo com que pudesse ter mais recurso e técnica para o instrumentista poder chegar a tocar o instrumento. O instrumento é composto por boquilha, né, braçadeira, palheta, o barrilhete, né, que é essa parte menor do instrumento. Aqui consideramos o corpo menor do instrumento, né, ou então parte superior do instrumento. Aqui o corpo maior do instrumento, que consideramos como parte inferior, né, comum, a maneira didática de lidar, né, com as pessoas que queiram aprender. O que faz o clarinete vibrar e a emissão de som é a palheta com a boquilha.
UFG na cidade está aqui hoje na Faculdade de Educação Física e Dança para mostrar esse projeto aqui que se chama... Como que se chama, professora? Dos pliés em busca dos sentidos. Exatamente, é um ensino de dança que acontece aqui na faculdade e a professora Alexandra vai explicar para a gente como que esse projeto se desenvolve, quem participa. Então, professora, essa criançada aqui veio de onde? Então, essa criançada aqui veio da comunidade, é um projeto de extensão ligado ao programa de práticas corporais, oferecido pela Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. As crianças, é um projeto infantil de 4 a 8 anos, o projeto adulto é a partir de 14 anos. E no balé infantil a gente tenta trabalhar com o lúdico, a criatividade, a coordenação motora, trazer os princípios do balé, quanto flexibilidade, alongamento, os primeiros passinhos ali do plié, né, do tandi. E tem só criança participando desse projeto? Não, tem adulto também. E a gente quebra um pouco desse estereótipo, porque esse projeto também vem trazer um pouco da contemporaneidade dentro do balé clássico. Adulto não pode dançar, adulto pode dançar sim. A gente vê que a criançada aí é cheia de energia, está sempre se Muito movimentando. empolgada. Além de gastar um pouco dessa energia, professora, quais são os benefícios que a dança traz, tanto para os pequenos quanto para os adultos? Para os pequenos, trabalha muito a criatividade, a coordenação motora deles, né? Além de ter uma ideia de que balé clássico é lindo, é rosa, então eles vêm trazer um pouco mais desse pé no chão. De que balé clássico, eu aprendo a fazer o plié, não é só dançar, mas sim aprendizado. E para o balé adulto, essa consciência essa consciência corporal, né, que vem trabalhar não só dentro da sala de aula, mas para a vida. Esse contato aí com essa arte que é a dança, né, logo nessa primeira infância, é importante até para a formação da personalidade dessas crianças, né? Sim, a gente vai trabalhar muito com esse projeto. A gente vai trabalhar no projeto essa questão do balé mais humano, né, que não é só pura técnica, mas também uma consciência para esse balé, que eu levo não só da sala de aula, os princípios de disciplina, de dedicação, né, de resistência, trazer essa questão do balé também para fora de sala de aula, né? Bem, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta a gente tem Retrato Cultural com Lulu Mon Amour, a primeira rapper assumidamente gay do Brasil. Não saia daí! Então, eu sou o Lulu Mon Amour, primeiro rapper gay do Brasil, também trabalhando já tem um tempinho, na correria, e é isso aí, rap é o som. Então, veio assim, eu compondo pra mim mesmo, usando samples já de artistas consagrados, criando novas rimas em cima, já gostando de escutar como inspiração esses mesmos artistas, até um dia colocar nas redes sociais e o pessoal ir gostando e divulgando um para o outro, e já ao mesmo tempo nessa divulgação, galera que tinha lá curtido o som e ouvido, ter falado, nossa, a gente nunca tinha ouvido um rapper gay. Então, no caso, acabou que o título veio de acordo com a denominação desse mesmo pessoal, que foi lá, baixou as músicas e escutou. Foi assim. Seria o estilo secular, né? Que a gente fala que é o estilo que está mais ligado às letras com maior violência, falando sobre o contra-ataque em relação aos preconceitos que eu abordo, né? Os preconceitos sexuais, homofobia em si, então acaba sendo um estilo secular de rap se fazer também. Eu sempre escutei aos 14 anos, né? Aos 14 anos que eu já tinha noção, comecei escutando rap gringos, né? As rappers femininas como The Brat, Remy Ma, Missy Elliott, todas elas influenciaram, até conhecer também o rap nacional, que por base eu tenho também Dina D, né, que seria a lenda do nosso rap brasileiro, Nega Giza, Negra Lee, todos esses artistas foram influências, com que acabou que viesse a ter esse reflexo hoje da minha carreira, de ter essa inspiração ouvindo essas cantoras e tá também curtindo. Eu fiz design de moda na faculdade, né? Eu fiz esse curso, finalizei em 2007. Então eu já tinha, assim, essa tara por produção feminina, moda feminina, incorporar isso no Lulu Mon Amour, no rapper, né? No mundo onde, digamos que a barreta, boné, corrente, blusão já é o estilo. Então trazer essa feminilidade com as letras, digamos que mais opressivas, mais fortes, né? E ao mesmo tempo no estilo tá feminino, acaba que quebra um pouco as paradigmas. Então eu incorporei isso também no meu estilo, na minha música. O mercado hoje, digamos assim, que a gente pode ver que as portas já abriram para muitos estilos de rap cantados por homossexuais, né? E lésbicas e outras pessoas. Então eu
pelo pouco que eu tenho visto, assim, pelas informações que têm chegado a mim, tem aberto muitas portas e expandido bastante até dentro desse estilo. Então a gente espera que surjam mais novos talentos também a partir de mim. Na cena atual, eu acho que já divulgando, já estando há 5 anos já de carreira, digamos que o pessoal abriu mais assim as portas, tanto para convites em shows. Antigamente eu sempre falava nas outras entrevistas que eu não tinha isso, que eu sentia realmente esse receio deles associarem minha imagem a eventos que digamos que por parte deles não eram bem-vindos, o meu estilo, talvez as minhas músicas, mas hoje eu acho que a partir das letras, né, a gente está cantando sobre esses mesmos direitos, sobre esse preconceito que eu já havia até passado. Eu acho que hoje eles têm, digamos que, aberto bem mais, assim, pra gente estar divulgando também. Esse clipe, eu posso resumir ele, assim, em uma palavra só, né, quando o pessoal pergunta, qual que é a inspiração, eu falo que é matar pelo respeito e sangrar por igualdade, né, essa é a frase até do refrão, mas eu brinco e falo que o clipe, ele tá bem, assim, claro, né, é mostrar que a gente tá disposto a estar lutando pelos nossos direitos, mesmo que seja expressando essa violência que, querendo ou não, é aceitável dentro do estilo musical que a gente convive, respira e faz. Foi muito legal ter gravado lá, afinal a gente sabe que o Beco da Codorna, ele é onde acontecem os principais eventos hoje em Goiânia de hip hop e rap. Então ter lá o pessoal todo que participou, desde a direção até minhas amigas que colaboraram com o clipe, os outros artistas, foi muito legal. Então, o futuro é isso, é a rima. É esse daí que tá rolando, tá divulgando esse material, deixar ele acessível para todo mundo ouvir, para ser divulgado e atingir outras cidades do Brasil, pra gente tá podendo divulgar, fazer show e fazer muito rap, muito hip hop, fazer com que a galera aí escute, goste e se inspire também para tá, digamos que, fortalecendo mais a corrente desse rap, desse movimento. E aí, você já sabe como Gestão Cultural leva mais arte e cultura até você? Os nossos convidados responderam essa questão. Esse trabalho de gestão autônoma e esses novos modelos, né, de se produzir arte, o senhor acredita que isso torna a arte más acessível para a sociedade em geral? Sí, absolutamente. Parte de lo que hacen los artistas, los gestores autónomos y las diferentes nuevas funciones que se han generado alrededor del artista tradicional, productor de pintura, escultura, más tradicional, es que se incluyeron problemas de la comunidad, primero como temáticas, pero después como formas de relación para la producción de arte. O sea, el artista entendió que su función no es fuera de la sociedad, sino dentro de la sociedad y con la comunidad. Entonces los problemas de la producción artística, a través de esta lógica también de otra forma de producir, otra forma de exhibir, otra forma de relacionarse con la gente, fueron afectando también la idea de la producción de la obra. Las obras ahora son más políticas, no en el sentido de reclamación política, sino que trabajan con la polis, trabalham com as pessoas que vivem no mesmo lugar que o artista. Então, uma das questões que norteia o debate com os nossos convidados é a formação das redes de trabalho, né? Essas redes que estão fora das estruturas do Estado, que podem se fazer valer delas em alguns momentos, mas que elas não criam um mecanismo de codependência, né, do Estado ou de todos os seus mecanismos legais, né, as leis de incentivo, etc. e tal. Isso é a gestão autônoma. Essa já vai produzir sem pensar nas leis de incentivo, sem depender das leis de incentivo propriamente. Ou quando as leis são apenas parceiras. Bom, hoje o Enredo Cultural fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Acesse o nosso site, assista os episódios anteriores e assista também todos os programas da TV UFG. Semana que vem, estamos de volta com um novo enredo para você. Tchau!